Gestor de tráfego versus dono de agência, parece ser a mesma coisa, talvez seja no final das contas, mas é uma questão de posicionamento. Eu converso com muitos gestores, muitos alunos, pessoas do mercado, e tem uma diferença muito clara da pessoa que se comporta como gestor de tráfego, e aí o tipo de cliente que ela atrai, como que ela se posiciona, como que ela conversa, e o cara que se coloca como dono de agência. Tem uma diferença muito grande. Eu quero te trazer esses pontos aqui, porque às vezes você está cometendo um erro nesse seu posicionamento, e não tem problema você ser gestor de tráfego ao invés de dono de agência. Só que tudo tem a ver com o seu objetivo. Então, meu objetivo é faturar 100 mil, 200 mil. Cara, você tem que se posicionar como um dono, né? Não, meu objetivo é faturar 10 mil por mês, 15 mil por mês. Você pode ser um gestor de tráfego muito bem pago. Não tem problema nenhum. Então, nós temos que pegar esse seu objetivo e quebrar ele nesse seu posicionamento. Beleza? Refletir no seu posicionamento. Mas qual que é a diferença do gestor para o dono? Basicamente, o gestor, ele tem um teto de vidro mais frágil, vamos assim dizer. Porque o cliente ele te enxerga como o rapaz que faz o tráfego, a menina que faz o tráfego, o rapaz que faz aquilo ali para mim. É mais uma questão autônoma, né? E o dono pelo contrário, né? Existe um respeito, existe um pesar ali na comunicação. E cada um, né, te leva para um caminho. Os dois vão conseguir ganhar dinheiro. Os dois vão conseguir ganhar dinheiro. Mas tem uma diferença caso você queira chegar em determinado objetivo. O que eu prefiro é que você se comporte como dono, né? É muito melhor para sua vida, mesmo que você não tenha um grande faturamento, é muito melhor para sua vida que você se comporte como um dono. Até porque você vai cobrar mais, você vai ter menos dor de cabeça e, cara, o tipo de cliente que você vai atrair é muito melhor. Então vamos falar sobre isso, né? Primeiro ponto, preço. O gestor de tráfego ele vai ter a tendência a cobrar menos, ele vai ter a tendência a querer entregar mais, e tudo isso sem processo. É uma pessoa que, mesmo faturando, ela está perdida. Você se sente assim? Você já passou por isso? Está perdido, porque vende uma coisa aqui, outra ali, não tem um processo muito bem definido. Só que ele ganha dinheiro. Se para ele está tudo bem, beleza. Agora o dono é muito diferente, porque ele vai ter o preço baseado na operação dele. Então eu tenho o preço aqui baseado em custo por hora, custo por ferramenta, várias coisas, né? Um preço embasado na experiência, um preço embasado na estrutura, tudo que construiu. Então, o preço do cara que se comporta como agência, ele é maior, naturalmente, só pela visão, só pelo querer cobrar mais, né? E a postura também já muda. A postura já muda. Então acontece comigo com frequência, tá? Eu me porto como dono, beleza? Mesmo eu tendo uma agência de uma pessoa só. Eu me porto como dono. E a postura muda. E acontece muitas vezes comigo, aconteceu essa semana, aconteceu há 2 semanas. Chega pessoas falando, eu quero gestão de tráfego, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ver quanto que fica. E eu passo o orçamento e a pessoa fica assim, tá, mas eu não consigo pagar isso, o que a gente faz? Basicamente não faz nada. Você está querendo, é a mesma coisa que você entrar num mercado e falar, nossa, mas o preço disso daqui, o preço dessa carne aqui está muito caro, me vende mais barato. Ninguém vai fazer isso, certo? Ninguém vai fazer isso. Mas o gestor que não se porta como dono, ele faz. Porque para ele o que importa é uma quantidade de cliente rápido, e uma quantidade de cliente que vai pagar o que ele precisa para sobreviver. E ele, na cabeça dele, ele está escalando ali, né? Enquanto para o dono, às vezes, para mim é muito melhor, às vezes, faturar um pouco menos do que ter aquele cliente que eu sei que está dando dor de cabeça, deixa ele sair. Para o dono é muito mais simples isso, essa postura, né? É muito mais simples. E toda essa questão do preço e da postura reflete no tipo de cliente que você atrai. Então é comum, tá? E como eu disse, eu converso com muita gente, já tive mais de 6 mil alunos. É comum o tipo de cliente que o gestor atrai é aquele cliente que, manda mensagem todo dia, cobra resultado, investe pouco. E isso não é muito comum quando você é dono, né? Tem até uma grande estranheza quando eu converso com as pessoas, porque elas falam: o que você faz quando o cliente te questiona isso? O cliente te questionou por falta de resultado, pediu alteração. E aí eu respondo: tá, eu não mudo nada e eu respondo que eu vou avaliar, né? E isso é uma postura de dono, né? Uma postura de que tem um processo a ser seguido. Se o cliente quiser quebrar esse processo, ele vai sair da agência. E o gestor é muito difícil entrar isso na cabeça dele, porque ele está apagando incêndio, né? Essa é a grande diferença.
Então, o preço e a postura afetam no tipo de cliente que você atrai. Então, você quer clientes melhores? Seja um empresário melhor, seja uma pessoa dedicada ao seu negócio. Tenha princípios e regras para atrair clientes que tenham princípios e regras também. Não é nem pelo dinheiro, mas pelos princípios, pelas regras, né? O tipo de cliente. Se você não investe em você, você não compra roupas melhores, você não compra equipamentos melhores, você não compra curso, mentoria, você não pode cobrar que seu cliente invista um montão de dinheiro em você e compre coisas. Não faz sentido, né? E o que o dono faz que o gestor não faz de jeito nenhum? Para mim, a maior questão é a postura. Então, enquanto o gestor ele responde a mensagem, seja o dia que for, enquanto o gestor ele abre exceções, o que eu vejo que a maior diferença é na postura do dono, de não abrir exceção, não responder, não ficar aterrorizado quando se chega aquela mensagem de cobrança ou coisas do tipo. Tudo tem a ver com a postura. Nem é tanto o preço, nem é tanto o tipo de cliente, mas tudo tem a ver com a postura, né? Essa é a grande diferença. Mas como que você faz então para sair dessa pegada de sou um gestor, sou o rapaz que faz o tráfego e vira dono? Eu vejo que o principal, a primeira coisa que você tem que fazer é a documentação da sua empresa, cara. Você só vai ter postura, confiança, quando você tem tudo documentado. Então, isso, depois que entrou isso na minha vida, tudo mudou, porque é muito mais fácil para mim enxergar a minha empresa como uma agência, como algo sério, a partir do momento que eu tenho tudo isso documentado. É documentado assim os processos e tudo que eu preciso do início ao fim, cara. Então, eu tenho os arquivos aqui com cada e-mail que eu tenho que mandar para o cliente, cada documento, cada mínimo detalhe, eu tenho isso documentado num processo. A partir do momento que você tem isso, é muito mais fácil você pensar, caramba, velho, esse cara aqui tá achando que eu sou o quê, velho? Não, eu tenho minha empresa de tráfego aqui, eu tenho minha agência. Eu não preciso desse cliente aqui porque eu tenho clientes que me honram aqui e eu não preciso dele. Entendeu? É muito mais fácil isso. Agora, quando tá tudo perdido, chega mais um cliente, pô, vou atender isso daqui logo para entrar esse dinheiro porque eu preciso comprar tal coisa. Não tem processo nisso. Você só tá aceitando qualquer coisa. Quando você aceita qualquer coisa, é igual autônomo, né? Igual um Uber. Aceita qualquer coisa, né? Então, me fala aí, você tem mais essa pegada de dono ou você ainda tá como gestor? Eu acredito que a maior parte das pessoas ainda tá como gestor. Mas, se você quiser realmente passar barreiras aqui, faturamento 20, 30 para cima, o porte como dono é essencial. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.